O Locatatu. E o meu Cruzeiro cabuloso, você não fala? Vocês não perguntaram, você perguntou, eu vou responder. Ontem, durante a live, eu estava conversando com um dirigente do Cruzeiro e com um dirigente do Internacional. A negociação do Matheus Cunha chegou até correr risco, tá? O goleiro que perdeu muito moral no Cruzeiro virou a terceira opção do técnico Arthur Jorge. E chegou a correr risco porque a repercussão entre torcedores do Colorado foi muito ruim. Mas o Fabinho Soldado bateu no peito e disse que quer contar com o Matheus Cunha. Ele aposta demais nesse goleiro, que já foi da base do São Paulo, jogou na base do Flamengo, foi promovido para o principal, chegou até alguns bons jogos como reserva do Rossi, mas no Cruzeiro não funcionou, tá bom? O Alisson Alves, Cruzeiro tem mais reforços chegando, falta um volante e um atacante, um ponta e um volante. Só que o que os caras têm afirmado é que não vem ninguém que haja necessidade de investimento. Por exemplo, o Sosa e o volante que pertence ao Al Rayyan, Gregory. O Souza e o Gregory seriam os dois nomes dos sonhos para a função de volante. Mas tanto o Al Rayyan quanto o Racing pede uma compensação financeira grande. E o Cruzeiro entende que não é hora de gastar mais dinheiro. Então eles querem trazer por empréstimo com opção de compra, tá bom? Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira, começando com o Cruzeiro faz jogo treino nesta quinta, ou jogos treino. Pela manhã, São Caetano, à tarde, Ipatinga, material que será divulgado aí pela TV Cruzeiro. Vamos ver qual que é a ideia do Arthur Jorge, qual time enfrenta o São Caetano, qual time enfrenta a equipe do Ipatinga, ou se é mesclado ali no primeiro jogo, no segundo também. Enfim, é o último teste aí para o Arthur Jorge dar um ajuste, depois serão somente treinamentos na Toca da Raposa 2 até o duelo diante da equipe do Internacional. Neycer, a informação é que ele fez trabalhos internos esses dias depois de reclamar de um desconforto. Vamos ver quando retorna às atividades com o grupo. Agora, Arroio, a recuperação muito boa, já vem fazendo treinos físicos. Em breve já vai ser liberado para os treinos com bola. A expectativa é de que até o início da semana isso aconteça e o Arroio vai ser opção aí para o técnico Arthur Jorge nos próximos dias. Não sei se fica à disposição para o jogo com o Inter, mas para o outro final de semana contra o Botafogo é provável que ele já tenha condição. Por falar em condição, o goleiro Cássio postou hoje no Instagram mais uma etapa na recuperação, hein? O Cássio, pelo vídeo que foi divulgado, ele já fazendo algumas quedas, claro que ainda sem tanta impulsão, mas a cada dia a recuperação vai ficando cada vez melhor. Acho que assim que ele completar os 5 meses aí de cirurgia de ligamento cruzado anterior, já é um período bem próximo dele retornar aos treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. Então, faltando pouca coisa para o Cássio ser totalmente liberado, e estamos aí caminhando para o final de julho, até o final de agosto é a expectativa de que ele já esteja com o grupo na Toca da Raposa 2, uma ótima notícia. Matheus Cunha, por falar em goleiro, já em Porto Alegre, fazendo os exames médicos, testes físicos, antes de ser oficializado pelo Internacional. Falei aqui sobre documentação de parte Cruzeiro e Internacional, isso está tudo certo, só falta mesmo o goleiro ser aprovado nos exames médicos e assinar contrato para ser anunciado oficialmente em empréstimo até o meio do ano que vem. Outro que vai até o meio do ano que vem é Lautaro Dias, rescisão com o Santos assinada, jogador já fora da equipe santista, fora do Peixe, e aí o Cruzeiro agora vai fechar a documentação para ele ser anunciado pelo Racing. O Lautaro Dias vai ser emprestado por uma temporada, o Racing paga o salário na totalidade e a opção de compra é de $2 milhões por 70%, que é a parte que o Cruzeiro tem. Então, assim, o Cruzeiro definiu o empréstimo de Lautaro Dias. Todos os detalhes para vocês aqui na Samuca TV. Para a gente fechar, busca do Cruzeiro por volante. De fato, o Cruzeiro está no mercado. O Cruzeiro tentou aí, tinha engatilhado a contratação do Wesley para a vaga do Christian. Vamos ver outras opções aí nesta condição que o Cruzeiro teria o jogador do Al Nassr, o Wesley. E o que a gente sabe é que o Cruzeiro também pensa
neste formato para encontrar um volante. Hoje é bem claro que o Cruzeiro tem um jogador titular e que é muito importante, que é o Lucas Romero, e precisa de um ali para, num primeiro momento, claro, ser uma opção de elenco, não que esse que chegar não possa brigar por uma titularidade. Mas até em cima disso, neste momento, pelo que o Cruzeiro já fez de investimento, por mais que tenha feito vendas também importantes para dar uma equilibrada, hoje o Cruzeiro trabalha para buscar algumas opções aí, ou alguns nomes no mercado, com esse tipo de característica, sem fazer um investimento inicial, um empréstimo com opção de compra ou um investimento mais reduzido. É pouco provável, até trouxe essa informação, de que o Cruzeiro vá fazer uma contratação de volante agora gastando alguns milhões por aí. Então, aí é o departamento de futebol trabalhando, encontrando nomes no mercado, apresentando ao Arthur Jorge e aí, vindo a aprovação, o Cruzeiro parte para uma negociação mais firme. Então, é sim um desejo do Cruzeiro ter um volante para essa composição de elenco nesta segunda metade da temporada, assim que voltar a ter jogo, né? Claro que a janela já vai se abrir, mas o Cruzeiro vai seguir aí buscando esta opção para o segundo semestre. Tá falado, pessoal? O Cruzeiro hoje trabalhou na parte da manhã e agora o time já também vamos colocar assim, voltando para os amistosos, na verdade, jogos treino, né? Nesta quinta-feira, com o Ipatinga e também fazendo uma movimentação, né? Para buscar, para tentar fazer uma equipe com essa consistência, pensando no restante da temporada, também um jogo treino com o São Caetano. Então são essas equipes que o Cruzeiro vai enfrentar. Até falávamos disso ontem, estávamos lá na loja do Cruzeiro no BH Shopping, no dia de lançamento do Arthur Jorge, era a informação da prévia do que viria nesta preparação da intertemporada do Cruzeiro. Lembrando que o Defensor, né, o Grêmio, tudo isso foi um pedido da comissão técnica do Cruzeiro. Aliás, jogos treino que dão base também dessa parte física, algo que o Cruzeiro também tem essa preocupação por conta das competições, né, brasileiro, a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores da América. E aí, Cirilo, vamos colocar uma situação que acontece nessa formação do Cruzeiro, mas já projetando a volta no dia 22, na semana que vem com o Internacional, que é esse primeiro volante. O Cruzeiro não conta com o Lucas Romero. O Lucas Romero, ele tá fora desse duelo com o time colorado e por isso testes estão sendo feitos, né? Um deles é o Matheus Henrique, que já fez essa função no Cruzeiro que ainda não contratou um primeiro volante e pelo jeito vai ser uma solução caseira mesmo, né? Uma solução de um jogador que está na equipe celeste, uma solução que já foi colocada em outras ocasiões. Me recordo até na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, quando na época o técnico Leonardo Jardim, atualmente no Flamengo, escalou o Matheus Henrique de primeiro volante, mas parece que vai ser a tendência em relação a esse duelo de retomada das competições oficiais no jogo com o Internacional. Cirilo? Curioso, né, Edu, para ver de fato essa escolha para os jogos, em especial para o próximo jogo, posteriormente também para um confronto de Copa Libertadores da América. Essa semana é uma dificuldade que tem para essa escolha o técnico Arthur Jorge. Hoje o Arthur Jorge não tem muitas opções, né? No elenco ali para fazer a função, ele tem Matheus Henrique e Lucas Silva. Entre os dois, acho que a escolha deve ser mesmo Matheus Henrique, você lembrou bem, o jogo da volta, né, da semifinal da Copa do Brasil, na Arena do Corinthians, em Itaquera, o Matheus Henrique fez um grande jogo. Jogou muita bola, mas não é a dele. Ali foi a exceção à regra. Matheus Henrique como primeiro volante não é o seu forte, ele tem alguns jogos em que entrou durante a partida para desempenhar a função e não foi bem. Nesse jogo contra o Corinthians especificamente ele foi bem, agora não é a dele. E eu acho que não deveria ser para jogos tão importantes como esse de Copa Libertadores, um mata-mata contra o Flamengo, que é um adversário muito mais bem superior àquele Corinthians, que acabou eliminando o Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas não tem para onde correr, o Romero está suspenso, ele vai ter que escolher alguém, e que o Matheus Henrique, caso seja a escolha, lá contra o Flamengo, ele repita a grande atuação que teve contra o Corinthians. A gente tem um recorte positivo, mas temos vários outros que não são tão positivos assim. O Cruzeiro poderia ter trabalhador no mercado, sabendo que não tem o Romero. E não é só porque ele não joga contra o Flamengo. Há quanto tempo a gente tem falado, né? O Romero não tem reserva. Precisa o Cruzeiro é o mercado de um reserva pro Romero. O Wallace não tá jogando. E aí, estourou que vai ter um jogo e ele tá suspenso de Libertadores, um jogo tão importante. Acho que a escolha vai ser o Matheus Henrique. O Cruzeiro, que o assunto foi esse primeiro volante, está no mercado à procura desse jogador, Cirilo. Depois a gente pode até falar mais na próxima participação, como vem sendo a movimentação do Cruzeiro em relação a esses nomes, né? O Cruzeiro tinha uma lista e, obviamente, tem aí a noção exata do que pode gastar, do que pode acontecer. Para eu terminar essa primeira participação em relação ao Lautaro Dias, ainda o Lautaro Dias. O jogador teve a rescisão confirmada com o Santos
E agora o jogador está sendo colocado numa negociação com o Racing, né? Ainda não foi anunciada de maneira oficial pelo Racing. O pai do Lautaro Dias, nós já até explicamos isso aqui em outros programas, tem uma identificação gigante com o Racing, então o jogador vai ficar uma temporada na equipe argentina, está indo com o passe fixado, mas o Cruzeiro então tira o empréstimo do Santos, passa para esse time argentino, e nessa negociação, que muita gente esperava, pode ter um primeiro volante nessa história, poderia acontecer, por exemplo, o Sousa, né, que pertence ao Racing, nada a ver, né? Não tem uma negociação, não tem nada a ver com a outra, é um empréstimo, mas um empréstimo direto, né, do jogador. Foi feito aí esse negócio com o Racing pelo Lautaro Dias, mas não colocando outro atleta do time argentino. Essa é a realidade da situação. Agora só falta o Racing anunciar esse jogador que ainda pertence ao Cruzeiro e, sinceramente, pelo jeito, o torcedor tem um alívio. Esse não vai deixar saudade não, Cirelo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.